Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma alegria mais uma vez podermos participar desse programa de palestras públicas promovidas pela União Regional Espírita Segunda Região, que tem sede em Ponta Grossa, através da sua página no Facebook, em que cada semana um palestrante novo com um tema novo traz reflexões à luz da doutrina espírita. O tema que escolhemos de hoje é um tema muito atual, é um tema que trouxe muita relevância para as nossas vidas, as nossas reflexões, por conta dos momentos turbulentos que estamos passando, não apenas no nosso país, mas especialmente aqui, nesse período eleitoral, em que os ânimos, por muitas vezes, se acirraram e trouxeram consequências danosas para todos os lados. O tema que escolhemos foi o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Então, o capítulo inicia com uma mensagem de Jesus, que eu vou pedir licença para poder fazer a leitura, para que a gente possa transmitir as palavras do Mestre dentro da maior legitimidade possível. Aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de seres filhos do vosso Pai que estás nos céus, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se amardes só os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Essa passagem está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, nos versículos 43 a 47. Eu digo que é uma mensagem muito atual, porque Jesus nos faz refletir a respeito da nossa condição como cristãos. Se nós desejamos ser cristãos, nós temos que ser diferentes daqueles outros a quem nós condenamos. E na época de Jesus ele falava dos publicanos, que eram os cobradores de impostos, odiados pelo povo hebreu, por conta da sua vinculação com o conquistador romano. E o fato de cobrar impostos, hoje a gente não gosta de pagar imposto, naquela época era muito pior, porque os impostos não tinham uma legislação como nós temos agora, é cobrado meio que aos olhos do freguês. Então, e Jesus coloca essa condição, e falando dos pagãos, que os pagãos para eles eram aqueles povos primitivos, aqueles povos que acreditavam em vários deuses, e que para eles se colocavam numa condição inferior. E Jesus então trazia essa reflexão: se eu quero ser melhor, eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Se eu estiver agindo como os pagãos e como os publicanos, eu sou um pagão ou publicano vestido ou travestido de uma outra religião, ou de uma máscara enganosa, uma máscara ilusória perante aos outros. É exatamente nesse ponto que Jesus nos convida à reflexão. Então ele fala, diferentemente do que estava na lei, que nós devemos sim amar os nossos inimigos. Ele coloca essa condição para que nós possamos termos a salvação, nos considerarmos cristãos, considerarmos filhos de Deus, como ele coloca na sua mensagem. Amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos caluniam, agir de forma diferente daquilo que os outros fazem. E vivemos momentos assim, em que o ódio, em que a raiva, o rancor, as provocações acontecem muitas vezes até dentro da própria família. E aquele inimigo que antigamente ficava em outro país, em outra nação, em outra etnia, hoje está sentado no meu lado na mesa, porque nós não conseguimos nos entender por conta de questões políticas, por conta de questões religiosas, por conta de questões de opinião sexual, por conta de questões financeiras. Tudo vira motivo para discussões, tudo vira motivo para divisões,
E é esse alerta que nós não conseguimos entender. Então a reflexão que trazemos a respeito disso, na noite de hoje, é justamente esse ponto de análise que Jesus nos traz. Se nós desejamos crescer, se nós desejamos sermos melhores, nós temos que agir de forma melhor. E Jesus nos dá a receita. Amar a todos. Quando o fariseu pergunta a Jesus qual o maior mandamento, e Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, ele diz que o amor é ilimitado. Nós temos que amar como Jesus amava toda a humanidade. Porque Jesus via toda a humanidade, e aqui eu vou abrir um parênteses, não a humanidade terrestre, a humanidade universal. Jesus enxergava a humanidade universal toda como irmãos. E é nesse ponto que nós devemos concentrar as nossas forças. Na transformação interna, para que nós deixemos de ter inimigos. Eu até costumo brincar que esse capítulo 12, Amai os vossos inimigos, em tese deve ser o primeiro capítulo que deve desaparecer aqui do Evangelho, porque haverá tempo, e infelizmente um tanto quanto longe, em que nós não teremos mais inimigos. Nós nos veremos todos como irmãos, e aí não há mais espaço para inimizades. Então, Jesus nos convida à tolerância para com aqueles que são os nossos adversários no dia a dia. É claro que ele entendia que nós não vamos amar o inimigo como eu amo a minha mãe, o meu filho, a minha esposa, o meu pai, a minha filha, aqueles familiares, aqueles amigos mais próximos, mas num sentido da caridade, como Jesus entendia. Inclusive, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec questiona qual o verdadeiro significado da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Fazer o bem para todo mundo. Ser tolerante com todas as criaturas, principalmente com aquelas que erram perante nós. E por fim, o perdão das ofensas para aquelas criaturas que já erraram, aquelas criaturas que, por um motivo ou outro, cometeram algum deslize contra nós e nos afetaram. Então, uma forma muito simples, muito sucinta da explicação do que é a caridade, mas que é muito profunda. Joana de Ângeles tem uma mensagem no livro Filho de Deus, chamada Tua Virtude, em que ela coloca algumas situações que eu vou me permitir a leitura para que nós reflitamos a respeito da indulgência, da tolerância. E ela diz assim: a indulgência é uma virtude muito esquecida. Todos a necessitamos frequentemente e nos regozijamos quando a utilizam outras pessoas em benefício das nossas defecções, necessidades e erros. Então, Joana já nos traz a situação de que constantemente nós esquecemos de praticar a indulgência, nós esquecemos de praticar a tolerância, mas ficamos muito felizes quando as outras pessoas praticam em relação aos nossos erros, aos nossos equívocos. Um pouquinho mais para frente da mensagem ela diz assim: um coração indulgente possui um tesouro, não apenas para as agressões e ofensas recebidas, senão também para a compreensão do estado espiritual em que as demais criaturas estagiam. Então, aquele ser indulgente é aquela pessoa que entende que nós estamos estagiando em níveis de consciência, em níveis evolutivos diferentes. Que nós todos transitamos por faixas diferentes, nós trazemos caminhos diferentes, temos roteiros anteriores diferentes que nos trouxeram experiências, que nos trouxeram alegrias ou infelicidades, desde o momento em que nós fomos criados ou evoluímos para a condição de espírito. Então, ao ser indulgente é aquele que entende que muitas vezes aquele espírito, aquele companheiro, aquele irmão que nos agride hoje, nos agride porque ele não entende o que está fazendo. E a própria Joana coloca já mais para o fim da mensagem exatamente isso. Se não usam da indulgência para contigo,
exercita-a tu, pois que, talvez aqueles que sejam severos e até mesmo cruéis, armados contra a tua pessoa, estão aplicando essa virtude à maneira deles, primitiva, porém, luz discreta que lhes nasce na alma até dominá-la totalmente. E ela conclui a mensagem dizendo assim: seja esta, pelo menos, uma virtude em ti, dentre outras que conquistarás. Então, Joana nos traz uma reflexão de que se nós estamos estagiando em níveis diferentes, com toda certeza nós pensamos de forma diferente, com toda certeza nós aceitamos determinadas situações de formas diversas. E nós temos que dar o direito às outras pessoas de pensarem e agirem de forma diferente, porque elas têm uma visão diferente, elas têm uma experiência diferente. E mesmo que nós limitássemos somente a essa vida física, essa que nós estamos atualmente vivendo, esquecendo o passado, esquecendo toda aquela trajetória espiritual, ainda assim, cada um de nós tem experiências diferentes. Cada um de nós passa por situações diferentes, mesmo aqueles que são irmãos, aqueles que convivem no mesmo lar, têm situações e experiências diferentes. Então nós temos que sim aceitar as outras pessoas como elas são. Porque a prática da indulgência, conforme lemos na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, é uma forma de caridade. Sermos indulgentes para com os outros é sermos caridosos para com os outros. É praticarmos a caridade. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo que se chama Fora da caridade não há salvação. Ou seja, se nós não agirmos com caridade em relação às outras pessoas, nós estaremos condenando-nos a nós mesmos a sofrimentos. A salvação que se coloca aqui não é aquela salvação miraculosa, aquela salvação de um estalo de dedo em que Jesus vem e nos retira e nos coloca em posição elevada, em posição de destaque no seu reino. Mas é aquela condição em que eu deixo de causar sofrimento a mim mesmo. Porque somente eu tenho a condição, tenho a capacidade de produzir sofrimentos para mim quando eu ajo de forma errada. Porque nós vamos relembrar aquela lei, uma lei da física que Kardec muito bem aplica, que é a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, em que todas as coisas que eu faço, penso ou falo vão produzir consequências. E essas consequências serão boas ou ruins, conforme a natureza daquilo que eu pratiquei, daquele ato que eu pratiquei ou a palavra que eu lancei. Então, se eu sofro hoje, se eu passo por condições de sofrimento hoje, é que com toda certeza, lá atrás, esse efeito que eu estou recebendo hoje veio de uma causa danosa, de uma causa equivocada que eu fiz lá atrás. Porque nós lembramos que aquilo que Jesus nos ensinou e que constantemente nós temos que refletir a respeito disso. Quando ele diz que uma árvore má não produz bons frutos, assim como uma árvore boa não os produz maus. O que significa que tudo aquilo que eu faço vai gerar uma consequência exatamente da mesma natureza da minha ação. Então, o ato de eu ter praticado um ato equivocado que eu tenha praticado vai gerar consequências danosas, consequências ruins para mim mesmo. Por isso que eu repito, somente eu tenho condições de me prejudicar. Somente eu tenho condições de produzir sofrimento em mim. E quando as pessoas aparentemente me produzem sofrimento, nada mais estão fazendo do que me retornando aquilo que eu mesmo já fiz lá atrás. Talvez não precisasse ser por meio daquelas pessoas, mas nas circunstâncias que surgiram, aquilo veio para a minha correção, para que eu pudesse refletir a respeito daquele ato equivocado que eu pratiquei. Então, essas situações em que eu gero sofrimento para mim em outros momentos acabam afetando a minha vida no dia de hoje. E nós vivemos momentos difíceis. Nós vivemos momentos em que a intolerância
em que a falta de indulgência nos faz sofrer. Sofremos em casa, sofremos no trabalho, sofremos onde estivermos, porque nós não conseguimos aceitar as pessoas como elas são. Então nós vamos ver uma polarização fanatizada, não apenas na parte política, mas em tudo. Nós vemos as pessoas sentindo raiva das outras pessoas, ou tentando impor condições, impor situações, impor condutas para as outras pessoas, porque elas não aceitam que os nossos irmãos tenham pensamentos diferentes. Nós vemos, eu falei no início dessa condição da eleição que nós passamos recentemente, porque ficou muito claro ali o ódio que um lado tinha em relação ao outro. Nós vemos famílias brigando. Hoje nós temos as mídias sociais, nós temos o WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram e tantos outros aplicativos que teriam o condão de trazer aproximação das pessoas, de mostrar situações boas, de fazer a exposição, muitas vezes, de lugares ou situações em que as pessoas estão e estão sendo utilizadas para a descarga daqueles conflitos internos que nós temos e que muitas vezes acabamos magoando, afetando as outras pessoas que estão próximas, quando são dirigidas muitas vezes diretamente a elas. Então nós vemos grupos de amigos no Facebook se diluindo porque começam a discutir política. Antigamente, a gente já sentia uma certa animosidade quando ficava limitado a aquelas gozações por conta de um jogo de futebol, de um resultado, de um placar, de um time que o outro torce, o outro, enfim, aqueles que acompanham. Hoje são extremamente agressivas. As pessoas não têm mais a tolerância para ouvir os outros, para aceitar que um apoia esse ou aquele candidato. Nós trabalhamos ali nesses grupos de forma a tentar convencer na marra, na força, violentando mesmo as consciências daquelas pessoas para que se transformem. E as pessoas, num sentido contrário, formam um escudo e reagem da mesma maneira. Então a agressão acaba se tornando muito grande. Então famílias muitas vezes discutindo em casa, irmãos que já não conseguem mais conviver com o outro por conta de questão política. Se não fosse triste, a gente poderia dizer que é ridículo, porque são situações que não precisam passar por isso. A gente não consegue refletir a respeito. Talvez aquele político que nós estamos defendendo sequer preste atenção, se preocupe conosco. E nós colocamos a nossa condição como se fôssemos o certo da história. Então nós temos que entender que o nosso irmão pode e vai pensar diferente, assim como ele também deveria entender. Mas nós não devemos exigir isso. Até aproveitando no capítulo 13, que é o capítulo seguinte do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título "Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita", no item 20, Kardec faz uma questão diferente das mensagens que normalmente aparecem em o Evangelho. Existem alguns questionamentos, e Kardec faz a seguinte questão aos espíritos e é respondido pelo Espírito São Luís. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Então, Kardec já se preocupava com essa situação. Se eu fizer o bem somente àquelas pessoas que têm a mesma opinião que eu, que participam da mesma religião, da mesma crença, do mesmo partido, enfim, que agem da mesma situação, da mesma forma que eu, se tem validade isso aí? E o Espírito São Luís é taxativo na resposta, quando ele diz assim: não, porquanto precisamente o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. E aí nós levamos um puxão de orelha bem doído de São Luís, porque ele vem nos lembrar que nós somos irmãos, que todos somos filhos de Deus, e que essa situação de partidos, essa situação de seitas,
essa situação de grupos, somos nós que criamos. As divisões que existem no mundo existem porque nós criamos essas divisões. E elas não deveriam mais existir. E ele é muito aberto na sua resposta, quando ele diz que precisamente o espírito de seita e de partido é que deve ser abolido. Nós devemos nos ver todos como irmãos. E aí entra a indulgência, aí entra a tolerância na sua carga máxima. Porque se eu não tenho condições de aceitar aquele irmão da forma como ele é, quem precisa mudar não é o meu irmão, sou eu. Sou eu que preciso mudar. Eu que preciso me atentar que eu estou agindo errado. Que eu estou fazendo as coisas de uma forma atravessada. Que eu estou impondo condições para que exista uma amizade, estou impondo condições para que exista um companheirismo. Isso aí não é ser cristão. Isso aí é ser um ditador. Isso aí é ser qualquer outra coisa menos um seguidor de Jesus. Porque Jesus conviveu, na sua época, com o mendigo e com o rei. Esteve à frente de Pilatos e esteve à frente daquelas pessoas mais miseráveis que a humanidade podia ter à sua época. E tratava todos exatamente da mesma forma, como irmãos. E isso talvez nós não tenhamos visto. Nós nos compadecemos de Jesus quando da sua conversa com Pilatos, em que ele é condenado, em que o povo escolhe absolver Barrabás para que Jesus fosse condenado à cruz. Nós choramos nessa condição, nós nos emocionamos quando Jesus restitui a Natanael ben Elias a condição de andar, o paralítico, mas não entendemos que Jesus estava tratando Natanael, estava tratando Pôncio Pilatos, estava tratando os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, da mesma forma. Não abria exceções. Ele entendia-os como irmãos e sabia que eles estavam em condições de elevação espiritual diferenciadas. Então ele tratava todos da mesma forma. Da mesma forma que eu digo, com carinho, com amor, dando, claro, os seus ensinamentos na medida em que as pessoas pudessem absorver. Mas é essa mensagem que nós deixamos escapar em algum momento, que nós não entendemos. Nós pegamos aquele trechinho e analisamos somente aquilo, quando nós deveríamos fazer uma análise geral da vida de Jesus. Porque ele foi o exemplo, inclusive a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, em que os Espíritos respondem que Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Modelo é aquele que nós copiamos e guia é aquele que nós seguimos. Então, é exatamente nesse sentido que nós devemos colocar as nossas energias, gastarmos o nosso tempo e as nossas forças. Porque nós devemos nos perguntar onde foi que nós perdemos ou nos perdemos no Evangelho de Jesus? O que foi que nós não entendemos? Há 2000 anos as suas palavras ecoam e há 2000 anos nós fazemos ouvidos surdos ao seu Evangelho. Aceitamos apenas aquilo que nos interessa. Quando não adaptamos aquilo que nos interessa às nossas paixões, às nossas necessidades, transformando o seu Evangelho em uma forma de impormos as condições das outras pessoas. E é curioso nós verificarmos como isso se deu na história do cristianismo. A partir do momento, no ano 380, quando o imperador Teodósio determina que a religião cristã é a religião oficial do império, desde aquele momento, e isso Emmanuel nos coloca em A Caminho da Luz, o cristianismo perdeu a sua essência na questão da humildade e da simplicidade. E aqueles que eram perseguidos até então passam a ser perseguidores. E aí nós vemos os episódios infelizes das cruzadas, nós vemos os episódios infelizes da Santa Inquisição, nós vemos os episódios infelizes da Noite de São Bartolomeu, em que cristãos de um lado e de outro, apenas com nominações diferentes, protestantes, os huguenotes, e os católicos,
trazendo, fazendo massacres, e tudo isso em nome de Jesus. E aí nós vemos que até hoje nós não superamos essas condições. Nós queremos impor a nossa religião porque a minha religião é melhor que a do outro. Talvez ela seja melhor para mim, mas não para o outro. Talvez a outra pessoa precise passar por situações que aquela religião vai fortalecer e não a minha. Então eu não consigo dizer que uma religião é melhor que a outra. Eu gosto muito de uma frase que o Divaldo nos coloca do encontro que ele esteve lá representando a doutrina espírita no ano de 2000 lá na ONU, em que uma pessoa da religião budista diz que as religiões são as flores do jardim. Ela diz assim, que um jardim pode ser feito apenas com um tipo de flor, e ele vai ficar muito bonito. Mas quando ele é completo com flores diferentes, ele resplandece de beleza. E as religiões são as flores, são o jardim de Deus. Então, nós temos sim que ver a beleza que existe em todas as religiões. E nós, ao contrário, agimos com intolerância. E é muito curioso que quando nós adentramos em a Gênese, lá no seu capítulo, nos últimos capítulos, capítulo número 18, que vai falar dos sinais do sinal dos tempos, quando inicia aquela parte em que vai tratar do sermão profético, nós nos assustamos, porque vivenciamos dias exatamente daquela forma. Quando ele diz assim, que se levantará nação contra nação, povo contra povo, e nós vemos isso acontecendo. Recentemente, a partir de fevereiro para cá, há quase um ano, uma guerra inicia-se num lugar em que jamais nós imaginávamos que fosse vivenciar a guerra daquele tipo, que foi a Europa. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, pensava-se que, por mais que as diferenças ainda existissem, os ranços ainda existissem, mas a destruição foi tão grande que nós não imaginávamos que eles iam entrar numa batalha novamente. E nações irmãs, nações que tiveram quase que a mesma origem, os ucranianos e os russos, sem necessidade nenhuma, apenas pelo egoísmo e pelo orgulho de alguns líderes. E nós vemos isso aí acontecendo. Mais tarde, ali no Mateus, no capítulo 10, versículo 21, vem dizer que irmão entregará irmão à morte e o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. O que é que nós estamos vendo? Não na questão da morte, mas a divisão nas famílias. Nós estamos vendo isso acontecendo dentro das casas. Hoje, qualquer motivo é razão para briga, razão para separação. Nós vemos os casais que juraram amor eterno com apenas 2 ou 3 meses, porque houve um pequeno desentendimento e se separam. Nós não entendemos que nós estamos aqui para justamente aprender a amar o próximo no sentido da tolerância. De dar o direito das outras pessoas de serem como elas são e não como eu gostaria que elas fossem. Um detalhe que nos foge é aquela situação do feixe de varas. Quando nós estamos juntos, quando nós nos aproximamos, formamos um feixe de varas. E pode vir a tempestade, pode vir o que vier, o feixe de varas pode até vergar, mas ele não quebra. Quando nós rachamos esse feixe de vara em várias partes, qualquer pessoa consegue quebrar uma vara com facilidade. E é justamente esse ponto que nós não estamos entendendo. Nós estamos ficando sozinhos, nós estamos nos isolando nos nossos conceitos, nos nossos conhecimentos, nos afastando das outras pessoas e, consequentemente, nos tornando cada vez mais frágeis. Nos tornamos mais frágeis para as coisas do dia a dia, nos tornamos mais frágeis psicologicamente falando e nos tornamos mais frágeis espiritualmente falando, e aí, adentrando a parte da doutrina espírita, somos alvos mais fáceis para os espíritos obsessores. Aí eles agem em nós porque nós já não temos mais defesa. Nós
tínhamos todo um feixe nos protegendo e hoje nós preferimos ficar isolados. Então nós abrimos toda uma oportunidade para que a gente seja infeliz por conta dos nossos pensamentos. E é claro que essa situação de fanatismo, além, obviamente, do nosso orgulho, que fala alto, nós somos incentivados por espíritos que pensam da mesma forma, seja encarnados ou seja desencarnados. Mas nós os afastamos. E não entendemos o quanto isso é ruim para nós. Muito mais para nós do que talvez para o grupo que nós estivéssemos. Nós somos os maiores afetados. Porque é curioso que nós lutamos tanto pela liberdade, lutamos tanto pela democracia, mas nós não aceitamos que os outros pensem diferente de nós. E aí nós refletimos, mas qual liberdade, qual democracia que eu estou lutando? Estou lutando pela minha liberdade, pela minha democracia? A democracia e a liberdade devem ser feitas do meu jeito? E a tolerância? E as opiniões dos outros? E a liberdade que os outros têm de pensar? Isso para mim não interessa. Então eu luto por uma falsa liberdade e por uma falsa democracia. Porque essa democracia, essa liberdade existem somente em mim. Porque tem que ser assim. Então é o despertar que nós precisamos ter. É recordar aquilo que Jesus falou. Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim os publicanos? Se nós amarmos somente aqueles que são do mesmo partido, eu digo assim, o partido no sentido amplo, aqueles que pensam como nós não somos diferentes dos publicanos, aqueles cobradores de impostos, nós não somos diferentes daqueles que nós acusamos de serem errados, porque eles também fazem a mesma coisa. E aí ele continua para a nossa reflexão: se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Se nós voltarmos as nossas atenções e a nossa tolerância somente para aqueles que são iguais, nós não estamos sendo tolerantes. Nós estamos sendo iguais ao outro lado que nós acusamos de estar errado. Agimos da mesma forma e acusamos o outro de estar errado. Então fica essa reflexão para nós, nessas rápidas palavras, para que nós pensemos a respeito da tolerância e da indulgência. Quanto nós temos que aplicar em nós a energia e a força para que essa virtude que já existe em nós, em germe, só precisa ser adubada, só precisa ser cuidada para que ela possa crescer e florescer. Porque o cristão, ele tem que ser diferente. Ele não pode ser aquele mesmo ser pagão de milênios atrás. Nós já não temos mais tempo, e aí eu digo na questão da transição planetária, para ficarmos derrapando nas mesmas pegadas equivocadas de ontem. Nós já temos que estar avançados, porque nós já não temos mais muito tempo. O tempo hoje é alguma coisa que já nos é muito raro, porque a transição já começou e ela se amplia. E como nós não temos a certeza de que permaneceremos aqui, lembrando da parábola do festim das bodas, em que o rei termina a parábola dizendo assim: atai-lhe as mãos e os pés e lançai as trevas exteriores, onde aí haverá prantos e ranger de dentes, simbolicamente representando esse momento que nós estamos passando, em que aqueles de nós que não estivermos vestindo a túnica nupcial, ou seja, aqueles de nós que pelo menos não iniciamos a transformação moral dentro de nós, seremos compelidos, por isso atai as mãos e os pés, amarrar as mãos e os pés, seremos compelidos a nos retirarmos desse planeta. E aí iremos para lugares onde haverá prantos e ranger de dentes, para mundos inferiores.
Então, como nós não temos essa garantia de que nós já estamos aqui, nós temos que exercer toda a nossa energia nessa transformação. Nós temos que aplicar toda essa energia na nossa transformação moral, porque nós vamos ter que vencer o nosso maior inimigo, que somos nós mesmos. A única pessoa que pode me impedir de ser feliz sou eu mesmo. E para que eu possa ser feliz, eu preciso sim colocar toda a energia nessa luta, titânica que eu tenho para com o meu egoísmo e o meu orgulho. Então, nesses momentos difíceis que nós estamos passando hoje, nos momentos turbulentos que nós estamos passando hoje, que nós não sejamos aqueles que vão engrossar o coro da rebeldia, o coro da indulgência, o coro da raiva, das fake news, que sejamos nós aqueles, pelo contrário, que tentaremos pelo menos a aproximação, que nós não vamos assumir uma posição ou outra simplesmente para sermos contra, ou para atacarmos os outros, mas que nós sejamos aqueles que vão buscar a conciliação. Porque o caminho do meio, como dizia Platão, é o caminho do equilíbrio. E é isso que nós precisamos. Que hoje nós estamos divididos porque nós assim o permitimos. Vamos tentar fazer um esforço para que pelo menos nós não sejamos aqueles que estão alimentando essa divisão. Sejamos muito pelo contrário, aqueles que tentarão a reunificação, mesmo que a pedradas. Porque o cristão deve, como o Divaldo nos disse, o cristão deve se entregar ao holocausto. E talvez o nosso holocausto seja ser diferente dos outros. Seja ser aquele que não vai se permitir entrar nas guerras desnecessárias. E eu digo aqui acrescento, mais uma vez, porque isso nós já fizemos antes, naqueles episódios que a história narra, que eu comentei há pouco. Então, vamos utilizar as nossas energias para melhorar esse planeta, para que o dia que nós partiremos daqui, o planeta seja, nem que seja um pouquinho melhor, porque nós estivemos aqui. Nós agradecemos a todos pela paciência e atenção que tiveram conosco e desejamos muita paz.